Olá, está começando agora mais um programa TV em Revista. Deputados do Legislativo participaram da inauguração do setor de pronto atendimento do Hospital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na zona norte da capital paulista. Na ocasião, também foi celebrado o Dia do Soldado, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar. Vamos conferir. O pronto atendimento do Hospital da PM de São Paulo ainda está com um cheirinho de novo, e não é para menos. O setor acabou de ser inaugurado. Nós tivemos a necessidade de reformas, o prédio já estava um pouco obsoleto, ele foi construído na década de 70 e de lá para cá a medicina avançou bastante, surgiram equipamentos novos que têm outros níveis de exigência e também o prédio precisava se adequar às novas regulamentações. O Hospital da Polícia Militar foi inaugurado ainda no século XIX na região central de São Paulo. Na década de 70, foi transferido aqui para a zona norte da capital. Hoje, a unidade é referência principalmente no setor de trauma. Por média, no mês, são realizadas 200 cirurgias ortopédicas. Não é caso de cirurgia, mas o seu Costa procurou o médico porque estava sentindo dor na coluna. Ele é PM da reserva. Dou um jeito na coluna, porque na verdade faz 40 anos que eu estou com esse problema. E o médico há muitos anos até disse, o senhor vai ter que conviver, aprender a conviver com isso, porque não tem jeito. Mas agora eu não estou podendo nem andar. Então vamos ver se dá um jeitinho nisso aí. A cerimônia de inauguração do HPM contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar e de deputados da Assembleia Legislativa. Eu já utilizei desse pronto-socorro, desse pronto-atendimento, fui soldado temporário, quando precisava do atendimento corria para cá. E o Coronel Salles vem fazendo um excelente trabalho, entrega hoje aqui a reforma e contem conosco lá na Assembleia, inclusive na destinação de emendas para essa importante unidade, aqui onde o soldado que se convalesce aí procura o atendimento médico. É um avanço, né? É uma das prioridades do governo do estado, do governador João Dória e do comando da instituição, a valorização policial. E por que não dizer que a gente começa valorizando com uma estrutura de saúde, uma estrutura de retaguarda na saúde, que a gente possa acolher o nosso maior patrimônio, que são os nossos policiais militares. Os deputados Sargento Nery e Tenente Nascimento disseram que vão destinar emendas para garantir a qualidade e a melhoria do atendimento do hospital. Eu estou pedindo um fundo para a saúde do policial militar. Iremos sim destinar R$500 mil das minhas emendas da saúde para o HPM, para ajudar aí financeiramente. Esse hospital exclusivamente atende o policial militar, que tem tanto se dedicado ao apoio e ao atendimento à população. Então, quando nós temos os nossos problemas de saúde para o policial militar como um todo, esse hospital está realmente cada vez mais se aprimorando com tecnologia de ponta e hoje estamos inaugurando aqui para que venha dar melhor condição para que o nosso policial militar, estando na rua com tranquilidade e entendendo a necessidade de um problema de saúde, venha a ser atendido aqui com excelência. O direito eleitoral no pleito 2020 foi tema de seminário aqui na Assembleia e contou com a participação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Em sua quarta edição, o evento reuniu parlamentares e diversos especialistas do direito eleitoral para orientar agentes e membros de partidos políticos sobre o processo eleitoral de 2020. Hoje, com as plataformas, com as redes sociais, as eleições ganharam uma dimensão muito maior e também trouxeram uma participação muito maior. E as pessoas também passaram a interagir também muito mais. Então, tudo isso ganhou uma relevância grande. Então é muito importante fazer um seminário e trazer diversos assuntos à reflexão. No total, o seminário contou com a presença de 6 especialistas em palestras exclusivas, que foram realizadas no modelo de perguntas e respostas. Um dos temas debatidos foi, afinal, quem pode se candidatar para as eleições de 2020? Todos aqueles que preencham as chamadas condições de elegibilidade que estão previstas na Constituição,
Entre elas, evidentemente, ser eleitor, estar no gozo dos seus direitos políticos, ter filiação partidária, ter domicílio eleitoral na chamada circunscrição de pleito, ou seja, aonde for haver a candidatura, isso tudo com 6 meses antes da eleição, mas também não entrar em nenhuma inelegibilidade, ou seja, não incidir em nenhuma inelegibilidade. Durante o seminário, que teve o apoio do deputado Edmir Chedi, do Democratas, foram debatidas também as alterações previstas na propaganda eleitoral e os principais desafios para identificar e denunciar fake news no período das eleições. O objetivo de instruir os agentes políticos com autoridades e pessoas que têm toda a expertise nessa área, né? Advogados que vão fazer a sua palestra, cada um na sua área, é prestação de conta, registro de candidatura, é o fake news, que é um problema hoje nas redes sociais e é um tema muito discutido, inclusive tem leis sendo aprovadas aqui na Assembleia quanto a isso, mas também no Congresso Nacional. Nosso recado principal aqui nesse seminário foi dirigido aos dirigentes partidários para que busquem a regularização dos órgãos, tanto em relação à Receita Federal como em relação à Justiça Eleitoral, pagando as multas pelas faltas dos informes de imposto de renda de exercícios anteriores e prestando as contas das eleições passadas para que assim sim o órgão possa ser reativado nos cadastros da Justiça Eleitoral e esteja ele então em perfeito estado, em condição jurídica de no mês de agosto do ano que vem poder lançar candidato e poder os seus candidatos pleitearem os cargos de vereador e prefeito. A audiência pública que aconteceu na cidade de Itapecerica da Serra, município paulista, discutiu o primeiro projeto de lei de mananciais, aprovado em 2006, para solucionar os problemas da região, principalmente os de proteção ambiental. A reportagem é de Jeremias Gomes. Na área de meio ambiente, o deputado Enio Tato, do PT, liderou a luta pela aprovação das leis específicas das represas Guarapiranga e Billings. Juntas, respondem pelo abastecimento de cerca de 5.400.000 habitantes. As legislações definiram áreas de proteção ambiental e determinaram metas para a recuperação e manutenção dos mananciais. Agora, a ideia é adequar as normas. O projeto está na Comissão de Meio Ambiente. Vamos fazer essas duas audiências públicas. Aquilo que for sugerido aqui vai ser sistematizado. Ele pode entrar já num voto em separado na comissão, discutido, ou então numa emenda aglutinativa no plenário. Então é possível você alterar, obviamente, desde que você tenha a maioria ou a unanimidade daquilo que está sendo proposto. Uma das maiores demandas são as medidas dos terrenos. O prefeito de Itapecerica da Serra, Jorge Costa, diz que, de acordo com a legislação atual, dependendo do local, os loteamentos só podem ter terrenos com medidas mínimas que variam de 250 metros quadrados a 5.000 metros quadrados. Temos invasões, temos vários problemas com esse tipo, não conseguimos atuar do jeito que tem que se atuar. E essa lei vem beneficiar toda essa população. Por exemplo, nós temos um bairro aqui em Itapecerica da Serra, que é o Parque Paraíso, um bairro tão antigo, e tem lotes lá de 125 metros, e a gente não consegue legalizar. A pessoa, às vezes, na sua dificuldade, compra o seu terreno juntamente com um parente ou não, constrói uma casa geminada e depois não consegue legalizar a documentação. Essa lei vai proporcionar isso muito forte para a nossa região. Outra proposta dos gestores públicos é em relação ao licenciamento, que já é possível ser feito por alguns municípios e não somente pelo Estado. Mas eles querem que isso esteja na legislação para garantir maior segurança jurídica. Nós pleiteamos a igualdade no lote de 125 metros, onde possuímos inúmeras áreas com alta densidade demográfica e os 125 metros, instituído na legislação específica do Guarapiranga, vai fazer com que a gente consiga dar maior desenvolvimento para a região e consigamos exigir ainda mais a preservação ambiental. A bacia hidrográfica do Guarapiranga abastece cerca de 5 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Abrange parte da zona sul da capital paulista e os municípios de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, Cotia, São Lourenço e Juquitiba. Para os deputados presentes na audiência, é preciso promover uma adequação da lei que proteja o meio ambiente e permita às cidades avançarem economicamente.
A preocupação é que essa legislação antiga, ela já está muito ultrapassada e hoje o momento é outro, não é? É uma lei mais moderna, é uma lei que vai beneficiar muito essa região, porque hoje a área de manancial está travando o desenvolvimento das cidades que estão hoje localizadas em área de mananciais. É uma necessidade premente de ter alguma mudança para poder se modernizar, para poder adequar ela à nova situação. A sociedade é muito dinâmica, ela vai crescendo muito, né? E faltou alguma coisa de acompanhamento para poder modernizar as questões todas, não só da represa, mas como os moradores em torno, né? Tem que dar uma arrumada em tudo isso daí. Lançada no Legislativo Paulista, a Frente Parlamentar dedicada à primeira infância. Saiba os detalhes no próximo bloco. Profissionais do Hospital Albert Einstein foram homenageados pelo Legislativo Paulista. A entidade foi premiada por atividades desenvolvidas em comunidades carentes da cidade. Sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek homenageia os trabalhos do Hospital Albert Einstein e ainda entrega a medalha de honra ao mérito ao embaixador de Israel, Yossi Shelley. Essa iniciativa foi do deputado Tenente Nascimento, do PSL. Essa iniciativa vem estabelecer realmente a parceria, a união dos povos, o que Israel tem feito para o Brasil e, mais uma vez, nós estamos reconhecendo o que tem sido o Brasil para Israel e Israel para o Brasil. Então, nós estamos outorgando uma medalha de honra, um mérito legislativo ao embaixador de Israel, Yossi Shelley, e também estamos reconhecendo a Albert Einstein por 5 anos consecutivos o melhor hospital do estado de São Paulo e por 10 anos o melhor hospital da América Latina. Então, nós estamos fazendo essa homenagem devidamente a um hospital que faz um trabalho importantíssimo na área social. Eu acho que tudo agora chegou nesse momento para essa medalha, esse colar. E eu falei isso com um grande modesto, mas isso que tem que falar. Lançada no Legislativo Paulista, a Frente Parlamentar dedicada à primeira infância. O evento aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Acompanhe na reportagem de Caterina Schutt. A primeira infância vai do nascimento até os 6 anos de vida da criança. Segundo especialistas, esta é uma etapa fundamental para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e físico. Além disso, os avanços da neurociência apontam que nos primeiros anos de vida, o cérebro é mais sensível aos cuidados e estímulos. Todo o desenvolvimento da criança, a maior parte, acontece de 0 a 3 anos devido à neuroplastia, cerebral da criança. Então, nós sabemos a importância desse estímulo correto nos 3 primeiros anos de vida da criança para que ela possa ter um desenvolvimento pleno no resto da sua vida. Tanto um desenvolvimento na área dos estudos, na profissão, na área social e pessoal. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai ter uma frente parlamentar dedicada à primeira infância. O projeto é da deputada Marina Elou da Rede, junto com a bancada ativista. A ideia é ouvir pais, mães e crianças na formulação de políticas públicas. Essa frente vem para a gente promover os discursos, promover as discussões, promover o diálogo a respeito da primeira infância no âmbito estadual. E hoje a gente quer trabalhar na criação do Plano Estadual da Primeira Infância, que seja a primeira lei que a gente protocole enquanto uma entrega desse grupo de construção para a primeira infância no estado de São Paulo. É inédito, é a primeira vez que um grupo de pessoas, parlamentares, terceiro setor, sociedade civil se reúne para discutir aqui no estado o tema da primeira infância e não isoladamente da primeira infância, mas desde uma perspectiva dos principais cuidadores das crianças, que basicamente são as mães, as famílias e os educadores. O estado de São Paulo possuía, em 2014, um pouco mais de 3,4 milhões de crianças menores de 6 anos, o que representava 8% da população total do estado. Segundo o Índice Paulista da Primeira Infância, também de 2014, existem cerca de 384 mil crianças de 0 a 5 anos procurando uma vaga no ensino infantil sem serem atendidas.
A gente tem que trabalhar aqui por uma parceria do Estado com os municípios, para não apenas oferecer as vagas que as crianças precisam e têm direito, mas também que isso seja visto na perspectiva dela, de uma atenção de qualidade que propicie o desenvolvimento dessas crianças e não simplesmente um lugar para que elas fiquem enquanto as mães ou as famílias precisam trabalhar. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o principal direito de todas as crianças é o desenvolvimento pleno de seus potenciais. Garantir este e outros direitos é um dos objetivos da Frente Parlamentar. A frente aqui na LESP, cumprindo o objetivo de fiscalizar e promover ações em torno para que essas políticas públicas sejam de fato efetivadas, sejam executadas, muito provavelmente contribuirá para diminuir o índice de mortalidade, diminuir o índice de crianças fora da escola, diminuir o índice de crianças aí agredidas. Então, a frente terá um papel importantíssimo na execução dessas políticas públicas garantidas já em Constituição. Gestão de resíduos sólidos foi tema de debate aqui no Legislativo. Quando essa parceria funciona, os resultados são rapidamente percebidos no meio ambiente. O evento fez parte de um ciclo de palestras promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada em 2 de agosto de 2010 e sancionada no mesmo ano. A nova lei proíbe os lixões e determina que as indústrias sejam responsáveis pela destinação dos resíduos. O professor da Escola de Engenharia da USP, São Carlos, falou do impacto positivo da norma ao longo desses 9 anos, mas que ainda é necessário avançar. Nós não temos cumprido muito as datas, com relação a 2014 acabar com os lixões, mas eu acho que depois de 2010... nós temos uma possibilidade enorme de fazer o que nós estamos fazendo aqui. A gente tem uma política, tem um norte, tem um rumo para a gente seguir, e essa política dá essas definições, esse norte que a gente tem que seguir. E a gente tem que formar cada vez mais recursos humanos nessa área, principalmente nas prefeituras. A coordenadora associada do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp falou sobre o aproveitamento de resíduos na agroindústria, em especial o biogás. O biogás é uma tecnologia que permite você tratar o resíduo, então você diminui esse passivo ambiental e ao mesmo tempo você gera outros ativos. Um ativo energético, que é o biogás, porque biogás é rico em energia, então você pode transformar em eletricidade, energia térmica, ou pode transformar em um outro biocombustível, que é similar ao gás natural. E além disso, você tem o biodigerido, que a gente chama, que é o que sai de toda essa tecnologia do biogás, que pode ser utilizado como um fertilizante, por exemplo. O processamento de resíduos tecnológicos é um grande desafio. O Brasil ainda não sabe o que fazer com os eletrônicos sem utilidade e o setor de reciclagem também não explora os componentes como seria o ideal, afirma o professor da Escola Politécnica da USP, Jorge Tenório. Algumas pessoas guardam pilha em casa e não sabem o que fazer com elas, porque elas sentem que aquilo ali não podia ir para fora, não podia ser jogado fora. Tem gente que guarda celular de 15, 20 anos atrás, não sabe o que fazer, esperando um dia aparecer uma solução. Na verdade, existem soluções hoje em dia, mas elas ainda não são muito usadas no Brasil. A gente não tem ainda uma política para esse tipo de resíduo. Existem os acordos setoriais, mas os acordos setoriais nesse tipo de resíduo não funciona muito, Precisa tratar um pouco melhor a questão da gestão de resíduos, principalmente quando a gente pensa o impacto em regiões metropolitanas, imaginar o impacto que isso tem para cidades que estão aí conurbadas, você tem uma geração muito grande, também em áreas de proteção ambiental, então fazer um olhar diferenciado para o tema da gestão de resíduos sólidos e suas potencialidades, obviamente nesse contexto, trazendo a ciência e trazendo também temas importantes aí para a cidade e para a metrópole. Barragem Salto Grande, no interior da capital, tem risco médio de rompimento. Os detalhes você vê depois do intervalo. Em pauta, os riscos das barragens em todo o Brasil.
Barragem de Salto Grande, interior da capital paulista, tem risco médio de rompimento. Segundo apurou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia, a bacia do rio tem problemas muito graves com a poluição. Acompanhe na reportagem. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí confirmou que os deputados já haviam averiguado. A barragem de Salto Grande não tem perigo de romper. Ela tem hoje nota B, que representa risco médio. Para evitar qualquer tipo de problema, o consórcio desenvolveu o Plano das Bacias. O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ele é, vamos dizer assim, um ícone no Brasil. Ele foi fundado por aquela região, que é a região, vamos dizer, de Campinas, de Piracicaba, de Jundiaí, onde existem 76 municípios, e ele foi construído lá em 89 para que os municípios tivessem ações conjuntas, para que o mesmo município não contratasse o mesmo projeto e que tivéssemos força nas negociações, quer sejam com as assembleias ou com os organismos. Então, essa entidade ela teve um planejamento de 20 anos e a missão dela foi apenas essa, criar um sistema de gerenciamento. Nós não tínhamos legislação no Brasil nos recursos hídricos e partiu dessa entidade que em 91 tivéssemos a Política Estadual dos Recursos Hídricos, em 97 a Política Nacional, em 2000 a Agência Nacional de Águas e outras ações. Sobra ainda a questão ambiental que nós estamos discutindo, né? São 18 municípios que jogam esgoto na represa e é importante aí a união desses municípios, a Assembleia Legislativa cobrar aí Ministério Público, esses municípios e também cobrar o governo do estado ações para que possam fazer a despoluição da represa. De acordo com os depoimentos feitos à CPI até agora e a entrega de documentos, a barragem de Salto Grande não corre o risco de romper. Mas um outro problema foi encontrado, o da poluição das águas da região, o que compromete o turismo e também a economia local. O nosso sonho, além de tudo, além da limpeza dos aguapés da barragem de Salto Grande, é a volta do turismo. Você viu o secretário dizendo o prejuízo hoje da Americana. Ali nós tivemos desemprego, comércio fechando, final de semana recebia milhares de turistas. O secretário de Meio Ambiente do município de Americana, que também participou da reunião da CPI, falou que tramita na Câmara Municipal da cidade o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que vai dar direção administrativa a toda a região. Nós estamos aguardando o entendimento deles, nós estamos recebendo um a um, sem a interferência dos poderes, para que todos tenham o conhecimento, para que possam votar, fazer as suas inferências, as suas críticas, de uma maneira muito consciente, porque o que nós consolidarmos ali vai reger durante muito tempo a vida do americanense, não só nessa, mas também nas próximas gerações. Com essa CPI, não só cobrar, mas auxiliar os municípios, os prefeitos, a encontrar uma solução de melhorar a condição do saneamento na região da bacia do PCJ. É essa a contribuição na questão do esgoto. Na questão da barragem, pelos depoimentos dos técnicos, nós estamos já com elementos para fazer um relatório onde possamos, dessa forma, através da declaração e documentos que eles apresentam, dar segurança à população. A CPI do táxi aéreo ouviu o diretor-geral da Associação Brasileira do Setor. O comandante traçou um panorama da situação do transporte aéreo no país. A reportagem é de Luciano Teixeira. O diretor-geral da Associação Brasileira de Táxis Aéreos de Manutenção de Produtos Aeronáuticos, a Habitaer, lembrou durante a audiência pública na Assembleia Paulista que são muitas as exigências para evitar riscos de acidentes. É preciso, por exemplo, investir em um programa de treinamento adequado e também de manutenção das aeronaves. Ele explicou na CPI que a ANAC faz muitas exigências, como um programa de prevenção ao abuso de drogas e álcool, plano de assistência às vítimas e seguros para passageiros e tripulantes. Eu vejo muito importante esse trabalho da integração da sociedade com o poder público, né, quem nos representa. Transporte aéreo pirata é um mal que atrapalha muito o nosso segmento de negócio, as nossas empresas e principalmente a sociedade como um todo. Então entra o poder público de uma forma coordenada, cooperativa e colaborativa. Não adianta só
a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, na parte de fiscalização. O comandante Afonso Almeida é piloto oficial aposentado da Força Aérea Brasileira e já atuou durante 22 anos na investigação de acidentes aéreos. Entre eles, os acidentes da Air France, que caiu no mar e matou 228 pessoas em junho de 2009, e o acidente da Gol em setembro de 2006, no Mato Grosso, que matou 154 pessoas. Durante a reunião, o representante da Abitaer apontou algumas falhas no mercado de táxi aéreo brasileiro. Entre elas estão a falta de infraestrutura e também a falta de uma política de regulação que combata a pirataria. Por ser um setor estratégico, a aviação, isso vai bater lá em Brasília e vai mexer com grandes interesses. Se não vejamos, 75% das aeronaves brasileiras estão no estado de São Paulo. Mais da metade dos aeródromos estão aqui. Mais de 70% dos aeronavegantes estão aqui. Por que o Brasil só tem 3 grandes empresas aéreas? Por que essa quebradeira geral das empresas aéreas regionais? Por quê? Por quê? Por quê? A gente sabe por quê. É uma equação complexa de um país que não funciona. Simples assim. E um dos órgãos regulatórios que precisa também de uma revisão é a ANAC. O comandante também destacou a situação dos pilotos, que precisam cumprir todos os requisitos com um contrato de trabalho. Já as aeronaves precisam estar em condições regulares de funcionalidade. Parece algo óbvio, mas hoje, segundo ele, muitas não poderiam circular pelo espaço aéreo brasileiro por conta da falta de manutenção. Semana que vem virá uma pessoa aqui da ANAC, que virá lá de Brasília para cá. Será ouvido, mudamos o horário para as 10 da manhã e vamos cobrar. O que mostra, assim, que nós temos uma ANAC muito poderosa, mas que na verdade não fiscaliza, não está em cima daquilo que está acontecendo agora, que deixou bem claro que as pessoas abrem empresas fantasmas. Elas funcionam normalmente, não têm aviões e brigam por aqueles que pagam seus impostos. Então nós temos que ir na ferida, e a ferida eu acho que é a ANAC. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um TV em Revista. Até lá, tchau, tchau.